A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Nós vamos estar aqui nesse momento fazendo a leitura de número 91. Nós vamos estar trabalhando agora também no livro de Josué, nos capítulos 12 a 14, e vamos também estar trabalhando com Lucas 8 e no Salmo 68, versículos 29, ou versículos 25 a 35. Então, meu nome é Rogério. Eu gostaria de começar agora com uma oração, que o Senhor nos abençoe neste momento, amém? Ó Deus amado, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que o Senhor a cada dia nos fortaleça e nos abençoe com a sua presença. Então, meus irmãos, nesse momento nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 12 a 14 de Josué. E assim, falando um pouco desse livro, a gente precisa ter uma compreensão sobre a realidade, como ele trabalha muito com informações de geografia bíblica. E aí eu tenho tentado trazer aqui um pouco dos mapas e dos esclarecimentos que seria muito interessante a gente estar trabalhando e vendo os mapas que ele, com as informações sobre as cidades que ele está citando, porque o livro de Josué ele é um dos livros que mais cita geografia bíblica. Então, se você não tiver ali uma compreensão, uma imagem do que está sendo falado, fica muito difícil de você aproveitar mesmo as informações que estão ali. Então, nós vamos estar trabalhando e vamos estar fazendo uso realmente dessas informações, né, sobre a geografia. Então, aqui no livro de Josué, ele vai estar falando, no capítulo 12, a respeito do que foi conquistado, né? Então, você tem Josué 12, você tem uma informação sobre os reis vencidos por Moisés, né? E também sobre os reis vencidos por Josué. Josué também estava à frente dessas batalhas que Moisés estava ainda como líder, porque Josué era o general de guerra ali de Moisés. Então, assim, quando Moisés estava ali com o povo ainda, eles ainda não tinham atravessado o Rio Jordão. Então, essas informações sobre rios, mares, ela é muito importante porque ela serve de referência para você identificar sobre as cidades, o que está se tratando, né? Então aqui, logo ao norte, nós temos o Mar de Quinerete, que também é conhecido como Mar da Galileia nos tempos de Jesus. Mas nesse momento aqui, a gente tem ele com esse nome de Mar de Quinerete. Então a gente precisa entender que os mapas eles precisam ser procurados de acordo com o tempo, né? Então aqui nós estávamos falando das conquistas da Terra Prometida. Então aqui é o tempo em que Josué estava no comando. Então se você for procurar um mapa e não procurar no tempo que a Bíblia está tratando, você vai encontrar uma realidade bem diferente, porque a própria realidade aqui, Josué estava conquistando um território de cidades e povos que já estavam ali há muito tempo. Um exemplo, por exemplo, a Filistia, que no tempo de Abraão, você já vai ver essa região como de Abimeleque, entendeu? Então, se você imaginar no tempo de Abraão, serão mais de 500 anos antes, então a geografia bíblica aqui já tinha sido mudada. Então, no tempo de Josué, aqui ele está também fazendo uma mudança muito brusca na questão geográfica aqui, porque ele está destruindo cidades, muitas das cidades vão mudar de nome, e então,
para a gente poder encontrar essas referências, a gente precisa de estar atento a essa realidade. O mapa no momento em que está tratando o livro de Josué. Então, aqui, ó, quando a gente fala dos reis vencidos por Moisés, ele vai falar sobre a região de Og e a região de Sion. Então, elas se encontram aqui ao leste do Rio Jordão e estão entre aqui, ó, compreendidos aqui na área aqui entre Moabe. Amon e Moabe eram os filhos de Ló. E logo aqui abaixo nós temos também Edom, né, que era o irmão de Jacó, que era Esaú. Então, essas regiões, as áreas aqui não foram dadas a Israel, porque elas já tinham seus destinatários. Então, nós vamos ter aqui, nessa parte leste aqui, na altura de Jericó, eles estavam aqui até o momento em que já Josué conduz o povo para entrar nessa região que era nova para eles até a época ali que Moisés estava vivo. E aí nós temos então esses dois reis da parte leste, os amorreus, Og, né, e também o amorreu Sion, e essa região foi ocupada por três tribos, né? Essa região foi ocupada por Ruben, aqui na parte sul. No centro, nós temos Gad. E ao norte, nós temos a meia tribo de Manassés, que ela ocupou essa parte norte. E quando eles atravessaram o Jordão, Manassés, do lado do Jordão, próximo também da outra região que ficou, do outro lado do rio, eles ocuparam também, era uma tribo bastante numerosa. Então, aqui nós falamos aqui do versículo 1 até o versículo 8. Então, aqui, no final do capítulo 12, nós vamos estar tratando sobre os reis vencidos por Josué. Então, vai ter uma lista muito grande aqui, de 31 reis vencidos por Josué nessa região aqui. Então, ele atravessa aqui Jericó, aqui no Jordão, ele vence aqui Jericó, Ai, e tem aqui a questão de Gibeão, e ali levantam-se vários reis para defender, para atacar Gibeão, e Josué vai ter que entrar nessa guerra, e ali ele derrota vários reis simultaneamente, né, que vai estar Líbina, Laquis, Derbe e outros. E um detalhe aqui, só para a gente aproveitar o mapa, que o limítrofe ao oeste da região aqui do território de Israel, ela ia até o Mar Grande, né? Mas a gente vê que a Filistia ela continuou existindo porque os filhos de Israel não conseguiram derrotar aqui esses povos aqui, né? Então, aproveitando essa parte, né, do mar. Então, aqui, vencido essa etapa aqui da lista dos reis, nós vamos estar falando no capítulo 13 sobre as terras não conquistadas. Então, na parte leste, a gente tem aqui, ó, vai falar aqui no capítulo 13, versículos 13, né? Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jezurritas, aqui, ó, e os Macatitas, também aqui. Pelo contrário, Jesur e Macate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Então, na parte leste ficou essa região, né? Você vai ter mapas aqui que vai estar englobando, que não vai estar englobando, né? Porque que ficam nessa região aqui próximo do mar de Quinerete, mas eles não conquistaram isso. Na parte leste, né? Na parte aqui do oeste, né?
nós já temos aqui a região da Filistia e algumas regiões aqui próximas também que eles não conseguiram derrotar, né? Então vai falar aqui no versículo 2: esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus, que está aqui, e toda Gesur, né, do lado oeste. Mas eles conviveram com o povo de Israel aí nesse período aí que eles estavam na terra de Israel, né? Então isso foi problema para eles, porque muitos dos costumes eles começaram a repetir os costumes ali da terra e exatamente estão ocupando ali porque esse povo era de origem bastante pecaminosa e eles já estavam sendo tirados da terra por conta dos seus pecados. E o povo de Israel, por não retirá-los das suas terras, eles acabaram tendo problemas com isso, né? Então, assim, no versículo 13, no capítulo 13, ele vai falar sobre as terras distribuídas por Moisés. Então vai ser essa distribuição aqui, né, que nós já até falamos. Então, no reino de Sion e no reino de Og, eles ocuparam aqui, foram ocupadas pelas duas tribos, né, Gad e Ruben, e a meia tribo de Manassés, que ocupou tanto do lado leste quanto do lado oeste do território de Israel. E aqui, isso já contempla para nós toda a parte leste aqui, né? Então, no capítulo 14 vai falar sobre a divisão da terra. Então, a divisão da terra depois da conquista estaria dividida aqui entre as 9 tribos e meia, né? Mas o capítulo não entra ainda em todos esses detalhes. Ele vai falar basicamente sobre Caleb, que Caleb foi um dos espias que representava a tribo de Judá, juntamente com Josué, que representava a tribo de Efraim. E esses dois foram os únicos que sobreviveram, porque os demais espias que representavam cada uma das tribos, eles trouxeram um relato que não era favorável e trouxe grandes problemas para Josué, para Moisés e Arão, porque eles trouxeram um relato que trouxe uma grande confusão, né, para eles ali. Então, Deus puniu o povo com 40 anos no deserto por conta desse relato, mas Josué e Caleb, eles foram fiéis ao Senhor nesse propósito. Então, eles permaneceram, né, vivos e eles adentraram a terra prometida, que o próprio Moisés não pôde fazer isso. E ali Caleb ele reivindica a sua parte nessa terra, né? E ali Deus vai conceder a Caleb a sua herança, né? Então, no capítulo 14, a gente vai ter que os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de vocês. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. E no versículo 13, para a gente resumir, Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb. Então, a gente voltando aqui, nós vamos ter Caleb, ele ocupou aqui, ele herdou aqui na tribo de Judá, né? E Deus lhe deu nessa região aqui onde ele peregrinou e ele trouxe um relato correto para Deus, né? Para o povo, né? Para que eles não fossem infiéis ao Senhor e confiassem que o Senhor ia dar vitória, apesar da estatura enorme das pessoas que habitavam nesses lugares, né? Então, meus irmãos, vamos estar aqui agora falando agora no Novo Testamento,
capítulo de Lucas, nós vamos ter aqui uma infinidade de informações. É muito grande o capítulo e tem muitas informações aqui, mas nós podemos, de forma rápida aqui, citar, né? Na primeira parte, nós vamos falar sobre as mulheres que seguiam Jesus. É muito importante a gente entender o contexto dessa sociedade, né? Porque os judeus eles desprivilegiavam muito as mulheres. E aqui a gente vê o texto bíblico trazendo a importância das mulheres que foram gratas por conta dos seus livramentos. Algumas foram libertas de demônios, outras estavam ali servindo o Senhor também e ajudando com seus bens. Claro, Jesus ele foi conhecido como carpinteiro no seu tempo em que estava com sua família, e agora, nesse momento, tanto ele como seus discípulos, muitos deles deixaram suas funções, muitos deles eram pescadores, então eles estavam em tempo integral nesse ministério e contava com a ajuda financeira que essas mulheres eram das participantes, que a Bíblia cita. Claro, tinha mais pessoas que contribuíam, mas a Bíblia fez questão de ressaltar que elas contribuíam, sustentavam o ministério de Jesus. Que privilégio, né? Você saber que com seus bens você promoveu o ministério de Jesus aqui na Terra. E a Bíblia fez questão de registrar isso, né? E aqui nós vamos ter, a partir do versículo 4, a parábola do semeador, em que Jesus vai falar em forma de parábolas. Isso era um momento importante, porque as parábolas elas tinham o propósito de trazer o conhecimento bíblico, mas para os discípulos elas eram reveladas. Então, nesse primeiro parte, né, do versículo 4 até o versículo 8, Jesus vai falar que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada. As aves do céu comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra caiu, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. E ali, mais à frente, Jesus estando já com os discípulos, eles pedem que Jesus explique essa parábola. Então, olha só que privilégio Jesus vai dizendo, né, para eles, que no versículo 10, Jesus respondeu: vocês é dado conhecer os ministérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E aí Jesus vai explicar para eles que os que estão à beira do caminho são os que ouviram, mas depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. E ali você tem também os que são como a semente que caiu entre as pedras. Não tinha profundidade de solo, aí ouvindo a palavra, recebe com alegria, mas não tendo raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. E aí tem também aqueles que são como as sementes que caíram entre os espinhos, que ela cresce junto com as preocupações da vida, com as necessidades da vida, né? E são os que ouviram no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. E a parte que caiu em terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra e frutificam com perseverança. Então, aqui é um ensinamento de Jesus sobre essas 4 situações. Muitas vezes a gente pensa, mas a pessoa ouviu, desviou, não reteu, mas Jesus falou de 4 tipos de sementes, que representam 4 tipos de pessoas, apenas uma ouviu com todo o interesse e gerou frutos, mas esse único que gerou frutos, gerou muitos frutos, né? Então, é importante entender a lógica, né, do tempo, da forma como Deus trata, né?
vai falar aqui também no capítulo 8 sobre a luz. A luz representa que nós, como luz da terra, nós precisamos não esconder, não nos envergonhar de anunciar, de nos apresentarmos como aqueles filhos da luz. Porque no reino de trevas as pessoas estão em densas trevas, escuridão. Então nós não podemos nos omitir como cristãos e nos apresentarmos como luz no meio às trevas. E se nós nos envergonharmos de Jesus diante dos homens, ele já disse: eu me envergonharei diante de vocês também diante do Pai. Então aqui também tem a parte em que Jesus é procurado pela sua mãe e seus irmãos, mas Jesus, tendo aquele momento em que naquele momento eles ainda não creram e eram contrários, e até tinham Jesus como algo estranho ao seu ministério. Então Jesus, sendo informado que a sua mãe e seus irmãos estavam à procura dele, diz: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Naquele momento, foi essa atitude de Jesus com eles. Mas eles creram, os irmãos de Jesus, Tiago, Judas, são evangelistas e escritores bíblicos. Maria é citada ali no Atos de Apóstolos como uma das que estavam, daqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, nesse momento, eles não estavam crendo e eram opositores a Jesus, mas eles creram e se tornaram discípulos. Aqui nós vamos ter um evento que é próximo do outro, que é que Jesus estava ao mar e em direção à região dos Gesarenos, e ali, durante o momento que Jesus estava tirando um cochilo, o mar se revoltou, os ventos batiam contra a embarcação e os discípulos se apavoram e acordam Jesus e dizem: Senhor, não te importas que pereçamos? Jesus questiona a fé deles, né, levantando ali e dá ordem ao mar e ao vento e manda que se aquietasse, né? E eles ficaram de forma bastante admirados, como que um homem dá ordem ao mar e ao vento e ele obedece, né? E aí Jesus demonstra que ele não era apenas um homem, né? Ele era o próprio Criador que tinha ali o controle sobre a natureza. Isso foi uma grande demonstração para os discípulos, apenas para os discípulos naquele momento, mas ficou registrado aqui na Bíblia, chegou a todos nós, essa grandiosidade do poder que estava sobre a vida de Jesus, né? E aí, chegando do outro lado, nessa viagem de mar, por mar, eles chegam à cidade ali onde tinha o endemoniado, né, que estava ali numa situação precária há muitos anos. Ele andava nu, se batendo, não tinha como dominar a força daquele homem, era muito grande. Jesus questiona quem é o nome daquele demônio, e ele fala que era uma legião, eram muitos. E aí eles rogam a Jesus que não enviasse, né, daquela região. E aí, com a manada de porcos que ali estava, eles pedem para entrar nesses porcos. Esses porcos se precipitam ali nas águas e morrem, vindo a cidade, as pessoas da cidade, para encontrar com Jesus, pede que ele saia dali. Eles estavam apavorados, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, pediram simplesmente que Jesus se afastasse da sua região. Mas Jesus cumpriu o seu papel ali, aquele endemoniado, já em sã consciência, vestido e pleno das suas condições, ele pede para ir com Jesus. Mas Jesus fala para ele: não, vai aos seus e fala, testemunha de quão grandes coisas fez o Senhor por você. E aí é impressionante, né? Jesus atravessou o mar da Galileia, agora é Galileia, né? Nós vimos que antes era chamado de Quinerete, apenas para encontrar e trazer salvação a um homem. Mas esse homem foi um dos primeiros missionários, e ali na região de Decápolis, ele levou esse relato de grande livramento que Deus lhe concedeu pelo ministério de Jesus, né?
E aí, na última etapa, nós temos duas situações de milagre. Quando Jesus chega de volta ali por mar, ali na área, é, no outro lado no mar da Galileia, ali já tinha uma multidão esperando com muita expectativa, e ali ele encontra Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, e ele se prostra diante de Jesus e clama a Jesus que vá à sua casa, porque sua filha, sua única filha, estava doente, estava prestes a morrer. E aí Jesus, no caminho que ele está indo para a casa de Jairo, uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue, ela não podia estar ali naquele meio, ela não podia porque cerimonialmente ela estava imunda, né? Mas ela não queria saber a oportunidade que ela tinha, ela tocou, ela falou: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E ali ela contra toda a multidão que estava, ela tocou, e Jesus volta assim, e fala: quem me tocou? Os discípulos: Senhor, mas a multidão te aperta, tu perguntas quem te tocou? Ele falou: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E aí ela se revela dizendo que foi ela que tocou, e ela recebeu a cura, e Jesus fala que ela realmente foi curada, né? Que ela alcançou o seu propósito, né? E Jesus então segue em direção à casa de Jairo. Lá ele encontra já as pessoas é, com a convicção de que a menina já tinha morrido, mas Jesus fala para eles que não, ela estava apenas dormindo. Eles riem dele, mas ele fala para todos saírem, e ficava ali apenas com os principais discípulos, de Pedro, Tiago, João, e ele entra com os pais ali no aposento onde a menina estava, e ali ele dá ordem a ela, e ela se levanta, né, e ele pede que deles alimento para que ela, como ela já tinha sido ressuscitada. E Jesus fez esse grande milagre maravilhoso, né? Então, meus irmãos, vamos agora para o capítulo, para o livro de Salmos, né? Nós vamos estar aqui. O capítulo já foi iniciado na outra leitura, né? Então, esse salmo ele celebra a liderança vitoriosa do Senhor desde o Êxodo até o estabelecimento de Jerusalém como centro religioso. A introdução evoca o poder de Deus para dissipar oposição. Levante-se, Deus, e seja dissipados os seus inimigos, e fugirão diante dele os que o odeiam. Está no Salmo 61, 68, né? E ali nós vamos estar, irmãos, vendo é um salmo de exaltação, né? De louvor a Deus. É um salmo em que ele vai falar sobre essas vitórias, né? De você, diante dos inimigos, diante da opressão do inimigo, você tem um grande Deus para te livrar, para te trazer restauração. Então, ele vai colocar esse salmo, né, como um cântico, algo para ser entoado pelas multidões, nas procissões, nos momentos de adoração na igreja. Então ele vai dizer aqui, 32, reinos da terra, cante a Deus, cante louvores ao Senhor, aquele que vai montando sobre os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir sua voz poderosa. 34. Deem glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Então, é isso. É um salmo realmente de adoração, de louvor, de exaltação a Deus. E Davi, ele era realmente muito espontâneo na sua adoração. Ele realmente era alguém que louvava a Deus com toda intensidade. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Deus que nos abençoe, nos fortaleça mais uma semana. Em nome de Jesus, amém.